Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Gostei. Bem, continuando a nossa série Nuvem de Testemunhas, nós chegamos aos versículos 30 e 31 de Hebreus 11. E ele fala exatamente da história de Raabe. Está aqui na tela. Vamos ler juntos? Hebreus 11, 30 e 31. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Semana passada a gente falou sobre... quinta-feira nós falamos sobre Moisés. Hoje a gente está quase que continuando essa história, porque 40 anos os israelitas vagaram pelo deserto, passearam, caminharam por ali, vagavam perdidos por 40 anos, até que Moisés morre, Josué assume, e é aí que a história de Raabe se encontra. Diz assim, Josué 1:2, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Morte de Moisés, aqueles israelitas perambulando por 40 anos perdido. Deus manda Josué, então, atravessar o rio Jordão para, de fato, entrar em Canaã, na terra prometida, finalmente. E aí no capítulo 2, já diz assim, capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. E lhes disse, vão examinar a terra, especialmente... Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Não dá para falar Jericó e não cantar essa música. Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Josué, então, dando sequência ao que Deus o mandou fazer, ele para e ele vai mandar 2 espiões para examinarem a cidade, a terra de Canaã e principalmente Jericó. E eu acho que aqui já vem a nossa primeira lição. Porque Josué, antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer posição, ele examina. Ele manda 2 espiões para examinar. E a Bíblia nos manda examinar algumas coisas na nossa vida. Examinar é exatamente você observar, você fazer uma investigação mais ao fundo. Mas 1 Tessalonicenses 5:21 diz, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 11:28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Hoje é noite de Santa Ceia, um versículo que cai como uma luva no nosso culto de hoje. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que isso significa? Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para os meus pensamentos, para o meu comportamento. Eu preciso examinar, eu preciso observar. Eu preciso investigar o meu pensamento, eu preciso investigar os meus sentimentos. Estou chateada com aquela pessoa. Por que eu estou chateada com aquela pessoa? Porque às vezes a coisa vira tão grande, e quando você vai parar para pensar, é uma coisa tão pequenininha que gerou um mal-estar tão grande. Então a gente precisa às vezes parar um pouquinho de agir, parar de tomar tanta iniciativa e nos examinarmos. A gente precisa examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que a Bíblia nos chama a fazer. A gente precisa examinar o caminho que a gente tem andado. A gente precisa examinar as decisões que a gente tem tomado. A gente precisa examinar o campo, a terra, a cidade que está diante de nós. O inimigo se coloca diante da gente. A gente precisa examinar. Examine-se. A gente não pode ser orgulhoso e achar que está tudo bem. A gente não pode ser orgulhoso e achar que está certo, nota 10 em tudo.
A gente não pode achar que a gente sabe de tudo, que a gente é o dono da verdade, que a gente está sempre certo, porque, desculpa, o único que está sempre certo é Jesus Cristo. Nós, mulheres, a gente brinca que a gente está sempre certa, mas nós não estamos sempre certas. Essa é uma verdade. Eu não falo isso com nenhuma alegria. Mas nós não estamos sempre certas. E tudo bem. A gente precisa ter a humildade de reconhecer quando a gente erra, mas isso só acontece quando a gente para investigar, quando a gente para examinar. A gente precisa examinar os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. A gente precisa reconhecer os nossos talentos e pensar no que a gente pode fazer com eles. Tanta gente perdida na vida profissional, tanta gente perdida na vida adulta, porque não consegue olhar para si e encontrar os seus talentos. Não é verdade? Quanta gente não consegue mencionar um talento sequer que tenha. E aí a gente entra em outro problema, que é a questão da autoestima, que é a questão de se conhecer, de se valorizar. Mas a pregação não é essa. A gente precisa se examinar. A gente precisa reconhecer também os nossos pontos fracos. A gente precisa saber aquilo que a gente precisa de ajuda, aquilo que a gente precisa desenvolver, aquilo que a gente precisa melhorar. Será que eu falo demais? Será que eu falo em momentos inoportunos? Será que eu falo coisas que magoam? Será que eu estou dedicando muito pouco carinho, muito pouco cuidado à minha casa, às pessoas que eu amo? Quais são os seus pontos fracos? Será que eu fofoco demais e preciso cuidar mais da minha vida? Será que eu preciso cuidar mais da minha casa? Será que eu preciso acordar de manhã e fazer a minha cama? O que quer que seja. Tem tanta gente, que porque não para examinar, está confiando vida a pessoas que, desculpa, sequer deveriam estar na sua vida. Tem tanta gente que confia em lobo que está em pele de cordeiro, porque não parou para examinar, não parou para ver os frutos, não parou para observar, para investigar um pouquinho. A gente precisa examinar. A gente precisa examinar, assim como Josué enviou os espias para examinarem. Jericó, tem muita gente achando que está indo para o céu, mas é Jericó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que acha que porque está na igreja, estou indo para o céu, mas está pecando escondido, não confessa, não muda, não se transforma. Perante o Senhor, querido, sinto muito, é Jericó, reprovado, prestes a ser tomado pelos israelitas. A gente precisa vigiar. Examine a sua fé. A Bíblia também nos chama a examinar a nossa fé. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Então, examine também a sua fé, em nome de Jesus. Vigia, abre o olho, se dedica tempo a Deus, dedica tempo a observar, a investigar, a estudar. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ler a Bíblia para ter um parâmetro. Mas a gente precisa parar para pensar, quem tem o domínio da minha vida? Quem me domina? São os meus pensamentos, são as minhas vontades, é o que eu quero, é o meu sonho, é o carro do ano, é a esposa mais linda? Ou será que é o Senhor? Ou será que é Jesus Cristo que tem um domínio sobre a minha vida? Será que é nele, com ele, para ele que eu tomo as minhas decisões? Ou será que eu faço tudo baseado no meu achômetro? A quem você tem servido? Porque é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Satanás. A escolha é sua. Pela fé, para que Jericó fosse derrotado, Josué precisou mandar espias para examinar a terra. Mas vamos voltar para a história. Versículo 1 diz, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Os espias, então, vão até Jericó, entram na casa de Raabe, que os esconde no telhado.
Raabe, você já sabe, está escrito no texto, era uma prostituta, uma mulher pecadora. Para muitos, ela era a pior das piores. Não tinha nada pior do que uma mulher como Raabe. Ela tinha tudo contra ela. Ela era desprezada, ela era maltratada. Não pense você que ela não tinha sido abusada de todas as formas que você pode imaginar. Uma mulher à margem da sociedade, que fazia parte de um povo ímpio, vivendo numa cidade pagã, amaldiçoada. A casa dela, provavelmente, num formato de hospedaria. A Bíblia diz que a janela da casa dela estava para fora da muralha, ou seja, era integrada com a muralha da cidade de Jericó. E foi nessa casa que os espias passaram a noite. Josué 2:2-6 diz: eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, preste atenção: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Raabe recebeu aqueles espiões, ela os escondeu. O rei soube desses rumores, soube que esses espiões por lá tinham passado. Mandou, a Bíblia os chama de perseguidores, até Raabe. Raabe fala: olha, eles realmente vieram por aqui, mas eu não sabia quem eles eram. Eles já foram embora. Então, ela despista os perseguidores que saem em busca deles. Enquanto, de fato, os espiões israelitas enviados por Josué estão no telhado da casa dela. E é interessante porque a Bíblia fala que os tinha escondido sobre talos de linho. Naquela época, eles colhiam os talos de linho, colocavam, porque quando você colhe, ele está verdinho, ele ainda não está seco. Então, eles arrancavam aquilo da terra pela raiz, botavam no terraço ou no telhado, até que aquilo secasse. E aí, conforme ia secando, eles iam dividindo aquilo em montinhos, aproximadamente dessa altura. Eu não sei a medida, mas, enfim, algo mais ou menos assim, tá? Meio metro, talvez, de altura. E aí, nesse terraço, com esses talos de linho, foi ali que esses espiões estavam escondidos. Imagina a situação, imagina o nervosismo de uma situação como essa. Imagina como é que ela não se sentia. Mas o texto segue. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Mas voltando, a porta foi trancada. Assim que aqueles perseguidores saíram da casa de Raabe, a porta foi trancada. E essa porta é tanto a porta da casa de Raabe, quanto os portões da cidade que eram trancados. Porque ao nascer do sol eles abriam e ao pôr do sol eles se fechavam. Principalmente quando se sabia que ali dentro tinha alguém indesejado. Mas Raabe, na hora, tranca a porta. Isso é uma lição, gente. Isso é uma lição. Porque às vezes a gente está com o inimigo aqui na nossa frente e a gente não tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas no instante que ele sai, a gente precisa trancar a porta. A gente precisa trancar a porta. Tem muita gente passando muita dificuldade porque está deixando a porta aberta. E mais do que isso, tem muita gente que está convidando o mal para entrar na casa. Tem muita gente que fala: vem, pode vir, eu te recebo. Tem muita gente que escolhe voluntariamente receber o mal. Isso de forma literal. Isso também de uma forma figurativa, tá? Pode ser literalmente a porta da sua casa, como pode ser a porta da sua vida espiritual.
Você pode estar deixando entrar tudo quanto é tipo de demônio na sua vida. Presta atenção. A gente precisa trancar a porta. Não convida, não recebe. Não deixe o mal entrar. Não dê legalidade para Satanás entrar na sua vida. Se Deus avisou, presta atenção. Joga fora aquele objeto que sei lá quem te deu. Joga fora aquele bichinho. Ai, mas foi meu ex-namorado. Joga fora. Fora. Ah, mas eu gosto tanto. Joga fora. E o que não é bom para você não é bom para ninguém. Então, joga fora. Não é para doar, não é para fazer nada disso. Se tiver coração pesado, compra um novo e dá. Mas não, o que não é bom para você, não é bom para ninguém. A gente precisa aprender a se proteger do mal. A gente precisa trancar a porta. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. É Ele o Senhor dos Exércitos, é Ele que manda nos anjos e os anjos obedecem. Mas se a gente ficar com a porta aberta, eles vão entrar. Vocês estão entendendo? O mal vai entrar se a porta ficar aberta. Não dá para deixar. Não dá para deixar. Se os perseguidores entrarem, você fecha a porta da sua vida espiritual. Você fecha a porta da sua casa. Não deixa entrar. Não deixa entrar. Provérbios 19 diz assim... Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tranca a porta do seu coração. Você está entendendo? Tranca a porta do seu coração. Confia nas pessoas certas, que tenham a chave da sua porta. Escolha a dedo as pessoas que vão ter a chave para entrar. Escolha a dedo as pessoas que você vai trazer para dentro da sua casa. Escolha a dedo as pessoas que vão fazer parte da sua vida. Porque aquelas pessoas que só trazem o mal, não precisam estar ali. Não precisam fazer parte da sua vida. Ah, mas o que vão achar de mim? Podem achar o que quiserem achar. Eu não dependo da aprovação de homem, eu não dependo da aprovação de mulher, eu dependo da aprovação de Jesus Cristo. A gente não está nesse mundo para agradar pessoas. A gente não está nesse mundo para ser simpático. A gente não está nesse mundo para ser legal. A gente não está nesse mundo para ser amigo de todo mundo. Jesus falou a verdade para todo mundo que precisava ouvir. Se a gente tiver que ser, às vezes, um pouco desagradável ou desconfortável àquela pessoa, talvez seja uma palavra melhor, a gente vai ter que ser. Porque é isso que a Bíblia nos chama a fazer. A gente ama, a gente cuida, a gente ora por aquela pessoa, a gente ora pelas pessoas a quem a gente ama, a gente quer e deseja o bem. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de trazer essa pessoa para a minha vida. Eu não preciso dar a chave da minha vida para ela. Você não precisa dar a chave da sua vida para essa pessoa. O caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Palavra de Deus. É isso que precisa estar da porta para dentro. Palavra de Deus. Deixa ali como seu tesouro. Não significa que você não vai compartilhar, não significa que você não vai contar dela, não significa que você não vai testemunhar ou pregar o evangelho, seja com palavras, seja com as suas atitudes. Mas no nosso coração, a palavra de Deus precisa estar assim, escondida, no profundo, guardada, com cautela, com carinho, com zelo. Porque dela provém vida, encontra saúde para todo o seu ser. Quanto crente a gente não vê doente? Quanta gente não está doente? E eu não falo só de saúde física, mas questões emocionais, questões psicossomáticas, o que quer que seja. Tem tanta gente doente porque não guarda a palavra de Deus, porque nunca trancou a porta para o mal.
Seja para um pensamento, seja para um comportamento, seja para uma influência, para uma pessoa, o que quer que seja. Tranca a porta para o mal em nome de Jesus. Afasta dos seus lábios e dos seus pés da maldade. Afasta da maldade dos seus lábios, ou seja, o que você fala, o que você professa, o que você declara, o que você pensa. Dos seus pés é o que você faz, as suas ações, para onde você vai. Afaste-se da maldade, os seus lábios e os seus pés. O que você pensa, o que você fala e o que você faz. Mas guarda o seu coração. Da porta para dentro, guarde a palavra de Deus. Raabe, tranca a porta. Raabe escolheu naquele momento ela escolheu. Porque se batessem na porta e tentassem entrar, o que ela ia falar? Mas naquele momento ela tomou a decisão dela, ela trancou a porta e ela escolheu ali, eu vou ser fiel a Deus. Porque por 40 anos, enquanto o povo estava perdido no Egito, a Bíblia diz, ela diz, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês não causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Aqueles 40 anos que eles vagavam pelo deserto, que Deus os abençoou, Deus estava com eles, Deus nunca abandonou os israelitas, mesmo enquanto eles atravessavam o deserto. Tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha guia, tinha alimento, tinha direção. Deus nunca abandonou o seu povo. Naqueles 40 anos que eles tanto murmuraram, tanto reclamaram, o povo alheio, o povo de Canaã, eles conheceram, a notícia se espalhou do que Deus tinha feito. Por 40 anos, as histórias se espalharam. Do Deus que abriu o Mar Vermelho. Do Deus que jogou as 10 pragas do Egito. Do Deus que fez o que fez e libertou os seus filhos da escravidão. Nada explica. Um rei, o faraó, fala, ok, vai embora. Centenas de milhares de escravos que sustentavam a economia, que sustentavam as construções, tudo. Como é que esse rei, esse faraó, fala, vai embora, some da minha frente. Só Deus. Isso nunca se viu na história. Nunca. Nenhum rei, nenhuma pessoa poderosa, na dimensão que era o faraó, na dimensão do Império Egípcio, virou e falou, podem ir embora, sumam da minha frente, todos vocês, meus escravos. Nunca. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Ele tocou no coração de Faraó, ele fez o que precisava ser feito e ele espalhou a notícia. Foi se passando de geração em geração, pelas cidades, chegou em Canaã, chegou em Jericó, a ponto de que aquela mulher disse, vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Jericó já estava com medo. Aqueles espias estavam sendo cautelosos, indo escondidos. E Josué, eu tenho certeza, orando ao Senhor, pedindo a Ele direção. Misericórdia, Senhor. Como é que nós vamos tomar essa terra? Como é que nós vamos tomar Jericó? Como é que essas muralhas vão cair? Mas o povo já estava com medo. Quando você começa uma guerra e você já está com medo, você já perdeu. Deus já estava operando, Às vezes na nossa vida a gente passa por situações que a gente fica, Deus, o que está acontecendo? Por que a coisa não anda? Por que eu sinto que eu estou há 40 anos no deserto? Mesmo quando eu não vejo, tu fazes. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. Tu és fiel, Senhor, e nunca falharás.
Esse é o Deus que a gente serve, Ele é maravilhoso. Aquela cidade já estava completamente sem coragem. Deuteronômio 28:7 diz, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o nosso Deus, esse é o Deus dessa igreja, esse é o Deus da nossa família, esse é o Deus do nosso futuro, esse é o Deus da nossa salvação. A cidade inteira já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Raabe ouviu, e quando ela ouviu, ela não ficou com medo igual aquele monte de gente. Ela falou, eu quero para mim, eu quero esse Deus para mim. Eu quero que esse Deus que fez essas maravilhas seja o meu Deus. Seja o meu Deus. Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e na terra. Raabe se agarrou a Deus como sua única oportunidade de salvação. E é de fato o que Ele é. Jesus Cristo é a nossa única oportunidade de salvação. Ele é a única porta. Ela entendeu isso, Raabe entendeu que a salvação dela estava no Senhor. Se agarre a Deus. Assim como Raabe se agarrou ao Senhor, assim como quando ela trancou aquela porta, ela fechou a porta para o mal, ela tomou a decisão dela, nós precisamos nos posicionar. A gente precisa tomar uma decisão de uma vez por todas. Chega de ir para lá, de ir para cá. Você não está dançando valsa com Deus, você está dançando valsa com Satanás. Esse vai e vem não é com Deus. Deus diz, é muito claro, Ele vomita o morno. Ou seja, reprovado. Jericó. Se posicione de uma vez por todas. Tranque a porta. Libertação exige submissão a Deus. Libertação exige submissão a Deus. E Raabe se submeteu. Raabe fez o que precisava ser feito. A gente precisa agir na nossa fé. Tiago 4, 7, 8 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Só através da submissão à vontade perfeita de Deus, a gente consegue se aproximar dele. Essa conversa de que Deus fala comigo todo dia, mas é uma pessoa que não se submete? Não cai nessa conversa, não. Você sabe mais Bíblia do que para acreditar nisso. Raabe confiou, amou a Deus e, por isso, obedeceu ao Senhor. Tiago 2, 24 e 27. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A honra de Raabe lá na frente. Uma prostituta. E a Bíblia faz questão de mencionar ela como prostituta em Hebreus, como prostituta em Mateus, como prostituta em Tiago, como prostituta em Josué. Para entender que não importa de onde você veio. Não importa o que você fez até aqui. Não importa como a sua história foi escrita até esse momento. Você trancou a porta para a maldade? Você falou, Jesus, entra no meu coração com a tua palavra. Jesus Cristo, você é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, Ele é o seu Deus e você pertence a Ele. A partir desse momento, uma aliança é criada. Deus se torna seu e você se torna dele. Isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas uma fé sem obras? Você dizer que você acredita, mas todas as suas ações não vão de acordo? Fé sem obras é morta. E a nossa fé, ela é medida, ou ela é demonstrada nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes. Não adianta nada, eu sou evangélico. Bom para você.
Um monte de crente que só suja o nome do evangelho, ao invés de ser íntegro, ao invés de ser correto, ao invés de ser honesto, sabe? Ao invés de ser amoroso, ao invés de ser cuidadoso, ao invés de ter uma família, trazer a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família, cuidar bem da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dando mau testemunho. Tem misericórdia. Tem misericórdia. A fé sem obras é morta. Raabe fez o que precisava ser feito. Não foi fácil, mas ela fez. Ela falou, a partir de agora o velho homem morreu. Eu me faço nova, Jesus me faz nova criatura. Deus a fez nova criatura. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, despa-se do velho homem, deixa ele da porta para fora, mas revista-se do novo homem, que Deus nos faz, que nós nos encontramos em Jesus. Versículo 12 e 16, continuando. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês, eles respondem para ela. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava, como a gente falou, fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Raabe esconde aqueles espias, dá a eles um plano de escape, os abençoa, bota a corda para fora para que eles desçam pela corda. E nisso eles já estão fora das fortificações de Jericó, porque a janela dela já dava para fora da cidade. E ali ela fala, se escondam nesse lugar, porque ali, por 3 dias, porque ali vocês vão estar seguros. Ela faz esse acordo. Nesse acordo ela salva sua família, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe. Importante dizer, Raabe aqui ainda não era casada, Raabe aqui ainda não tinha família, mas isso vai ser lá para frente. Enfim, e continua, versículos 17 e 21, que a gente não tem tempo de ler tudo. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, com seus irmãos e toda a sua família. 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Esse cordão vermelho, ele representa, literalmente, o sangue do cordeiro. Quando os israelitas estavam ali na Páscoa, prestes a saírem do Egito, o anjo da morte passou. Vocês lembram disso? E qual foi o sinal? Qual foi a ordem? Sacrifiquem o cordeiro, espalhem o sangue dele pela porta da sua casa, na entrada da sua casa. E aí o anjo da morte vai passar em retirada. Ele não vai entrar. Não vai entrar. Todos que não o fizeram perderam o primogênito naquela noite. Mas os separados e os escolhidos do Senhor, aqueles que se consagraram a Deus, marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro. Pendure o cordão vermelho na sua janela. Pendure o cordão vermelho na sua janela. Que todos vejam. Que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se separe. Se consagre a Deus. Fala, Senhor, a minha vida é tua. É tua, é para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu louvor. Pendure o cordão vermelho na sua janela em nome de Jesus. Viva como Ele ensina a viver. Fale como Ele ensina a falar. Pense o que Ele ensina a pensar. Faça o que Ele ensina a fazer.
Seja separado, seja obediente, seja santo em nome de Jesus. Que todos saibam quem é o seu Deus, mas na janela da nossa vida, o que precisa estar ali é esse cordão vermelho. Porque ela, pela fé, ela amou a Deus, ela obedeceu a Deus. Deus salvou toda a sua família. A honra na vida de Raabe é incrível. O que aqueles espias prometeram, eles cumpriram. Raabe, então, depois que Jericó é tomada, ela e a família são poupadas. E não só isso, mas a Bíblia diz que que eles iriam ser muito bem cuidados. Raabe se casa com Salmão. Eu acho esse nome muito engraçado, mas ela se casa com Salmão. E dá à luz a Boaz, que se casa com Ruth, que dá à luz a Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Raabe, uma prostituta, uma mulher que de dignidade não tinha nada, uma mulher que de honra não tinha nada, dá à luz a um filho digno, tem um casamento digno, estabelece uma vida digna. É isso que Deus faz. Deus tira a gente da prostituição desse mundo. Deus tira a gente do pecado, da podridão, daquilo que é desprezível. Ele traz honra para a nossa vida. Ele traz dignidade para a nossa vida. O que a gente precisa fazer é se consagrar a Ele. Botar o cordão vermelho na nossa janela. Falar, Senhor, eu me consagro a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu entrego a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Se essa é a sua oração, se essa é a sua vontade, entregue-se ao Senhor. Raabe vence porque ela escolheu se entregar a Deus. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.